Desde que o escândalo das joias de diamantes envolvendo Michele e Jair Bolsonaro veio à tona, a ex-primeira-dama tem modulado sua postura em relação ao marido. Parlamentares do PL dizem que há um climão entre o casal, apesar de Michele ter recorrido às redes sociais na quarta-feira para brincar com uma foto do marido, informa a jornalista Bela Megali em sua coluna no jornal O Globo. Até a semana passada, Michele falava constantemente do ex-presidente durante suas conversas. Como informou a coluna, ela vinha defendendo que ele ficasse mais tempo nos Estados Unidos até a poeira baixar. Após a tentativa de Bolsonaro de receber, de maneira ilegal, joias avaliadas em 16,5 milhões de reais revelada pelo Estadão, porém, a ex-primeira-dama parou de citar o nome do ex-presidente em qualquer conversa. Acrescenta de acordo com a jornalista, entre integrantes do PL, a avaliação é que a versão de Michele de que só teria sabido das joias pela imprensa seria crível. Sobre Bolsonaro, no entanto, os deputados o veem mergulhando cada vez mais na crise, especialmente após a confirmação que ele recebeu um segundo pacote do regime da Arábia Saudita. 13 das 14 comissões permanentes do Senado elegeram nesta quarta-feira, 8, seus presidentes. A eleição dos presidentes das comissões marca o início dos trabalhos dos colegiados. A definição de alguns vice-presidentes ainda ficou pendente e deve acontecer nas próximas reuniões. As escolhas dos presidentes geraram protestos de senadores oposicionistas que consideraram a distribuição injusta. Tradicionalmente, a ordem de escolha das presidências segue a proporcionalidade das bancadas de blocos e partidos. A maior delas é a do Bloco Democracia, MDB, União Brasil, Podemos, PDT, PSDB e Rede, que conta com 30 senadores. O segundo é o Resistência Democrática, PSD, PT e PSB, com 28 parlamentares. O terceiro maior bloco é o Vanguarda, PL, PP, Republicanos e Novo, com 23 senadores. Integrantes do bloco Vanguarda protestaram em várias reuniões para a eleição dos presidentes dos colegiados e se abstiveram de votar. Nas reuniões da Comissão de Educação, CE, e da Comissão de Relações Exteriores, CRE, o líder do PL, senador Carlos Portinho, PLRJ, registrou sua insatisfação pelo fato de o bloco não ter conquistado nenhuma vaga nas presidências. Ele citou a Constituição que determina que, na constituição das mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Cumpre registrar que o termo tanto quanto possível é para garantir que, havendo um número maior de partidos ou bloco do que o número de comissões, não será possível a distribuição observando a proporcionalidade, mas não é o caso. Hoje, o nosso bloco é o terceiro maior desta casa, o que lhe garantiria, pela proporcionalidade, direito à presidência de 4 comissões, conforme o cálculo, ressaltou. Protesto semelhante foi feito pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho, PLRJ, em comissões e também em entrevista coletiva após as eleições. Ele afirmou que a oposição preferiu não participar do processo porque a regra da proporcionalidade, apesar de ter sido considerada na composição das comissões, não foi respeitada nas presidências. Quem é o jornalista preso após ser acusado de integrar grupo criminoso? O jornalista foi detido em casa e não reagiu à prisão. Mr. Tripa, esse é o apelido do jornalista Juvenilson dos Santos Martins, que foi preso nesta quarta-feira, 8, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pela Delegacia de Peixoto de Azevedo, MT. Tripa é investigado por supostamente integrar uma organização criminosa. O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, MT. De acordo com reportagem do portal RD, o jornalista foi detido em casa e não reagiu à prisão. Minutos antes de ser preso, ele gravou um vídeo afirmando ser inocente. Disse ainda que a prisão dele seria uma retaliação porque estaria investigando um político da cidade. Não tenho envolvimento algum com o crime organizado. Não tenho contato com faccionado. Não faço parte de nenhuma quadrilha. Simplesmente tive contato com um ex-faccionado que estava disposto a fazer uma delação, entregar quem eu estava investigando, disse. Lula e Janja dormem com canhões apontados para eles. Literalmente. Vizinho do Alvorada tem arsenal em casa, com canhões e tanques, embora responda a processo por venda ilegal de armas e não poderia ter um revólver sequer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, dormem, literalmente, com canhões apontados para eles. Não é exagero. Do outro lado do Lago Paranoá, onde fica o Palácio do Alvorada,
situa-se a mansão de Emiliano Masson Conde Lemos Caramachi, que tem em seus jardins, na beira do lago, canhões e tanques comprados do exército. A distância entre a propriedade de Emiliano e o Alvorada é de 1,6 quilômetros, conforme o Google Maps. As peças de artilharia que pertenceram ao exército são antigas, mas ainda podem funcionar. Mas o que tem capacidade para fazer um estrago no Alvorada são fuzis que fazem parte do arsenal de Emiliano Caramachi, que se apresenta como um dos maiores especialistas em armas de fogo do Brasil e o maior colecionador de armas de fogo e material bélico da América Latina. Mas Emiliano não poderia ter nenhum revólver em seu poder, já que é réu num processo por venda ilegal de armas. Um dos documentos exigidos para a obtenção do certificado de registro de autorização para uso de armas de fogo é a declaração de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, conforme regulamentação do Exército. E o processo contra ele, movido pelo Ministério Público na Vara Federal Criminal de Palmas, permanece aberto. A última movimentação é de janeiro deste ano. Emiliano virou réu depois de ser investigado por vender um fuzil HK-21 e outro AR-15, com acessórios para conversão em automática, para Cláudio de Araújo Schuller, ex-secretário municipal de Finanças em Palmas, Tocantins. Em setembro de 2016, Schuller foi preso depois de uma operação da Polícia Federal que localizou em seu poder 39 armas. Os policiais descobriram que uma das pessoas que venderam equipamento bélico a Schuller foi Emiliano Caramachi. Em depoimento, ele admitiu ter negociado com ele aqueles fuzis e outras 5 armas, 4 delas como intermediário. Na denúncia contra Emiliano Caramachi, o Ministério Público Federal disse que ele